Olá, meu aluno do EJA 4, tudo bem? Aqui é o professor Regis, professor de Geografia. A gente vai conversar um pouquinho das imigrações nos dias atuais, né? Lembra que eu falei no final da aula passada, quando eu falo de emigração é quem sai, quando eu falo imigração é quem entra. Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da imigração dos dias atuais no Brasil, ou seja, quem chega no Brasil, né? Embora a gente tenha muito brasileiro indo para outros países, pessoal, tem gente que também vem para o Brasil, tá certo? Então, quando o estrangeiro chega no Brasil, ele é chamado o quê, pessoal? De imigrante. Quando eu saio, eu sou o quê? O emigrante. E, né, quando eu estou entrando no país. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, tá certo? Sobre quem é que está entrando no Brasil. Quem são esses estrangeiros que estão entrando no Brasil, queridos? Tá certo? Aí depois, né, de você assistir a videoaula, você responde as perguntas, tá certo? Tudo que eu falo na videoaula está escrito aí para você. Tem que copiar? Não, tem que prestar atenção, tá certo? E depois responder as perguntas, tá ok? Então vamos lá, tá certo? A gente vai ver um pouquinho desses estrangeiros que chegam no Brasil. O estrangeiro, quando chega no Brasil, ele é chamado de quê, pessoal? De imigrante, tá certo? Então vamos lá, queridos, né? Olha aí esse mapa, né, das imigrações dos dias atuais, ou seja, das pessoas que chegam. Imigrar é chegar e emigrar com a letra E é sair, tá certo? Então, os estrangeiros que estão entrando aqui no Brasil. Então, você vai ver que as setinhas, né, que apontam para o Brasil. Então, a gente percebe que vem gente de todo o mundo para o Brasil. Vem gente da China, tá certo? Vem gente da Itália, vem gente da França, vem gente da Alemanha, tá certo? Vem gente de Portugal, mas esses imigrantes, eles são poucos, né? Relativo aos que vêm da própria América. Por exemplo, ó, nós temos vizinho da gente, muitos argentinos vindo, pessoal do Paraguai, olha aí também muita gente da onde? Da Bolívia, do Peru, da Colômbia, do Haiti, né? Do próprios Estados Unidos, mas em menor quantidade, tá certo? Então, vejam, essas pessoas, quando chegam no Brasil, elas são chamadas de quê? De imigrantes. Imigrante é quem entra em um determinado país. A gente vê que a maioria dos países, né, que vão fazer essa imigração para o Brasil estão aqui, ó, na América do Sul, né? São os nossos vizinhos. Vem gente de fora? Vem, mas vem principalmente os nossos vizinhos aqui da América, ó. A Argentina, o Paraguai, os bolivianos vêm bastante, os peruanos, os colombianos, os haitianos, né, que estão ali na América Central, e até mesmo os norte-americanos, mas lógico, de uma quantidade bem pequena. Da mesma maneira que vem gente da Alemanha, mas você vê a quantidade bem pequena, da França também a quantidade bem pequena, da Itália também, Portugal já vem um pouco mais, China também já vem um pouco mais. Mas de vera mesmo, como diz, né, a grande quantidade de imigrantes vão ser os nossos vizinhos, né? Porque a condição econômica dos nossos vizinhos, por incrível que pareça, são piores do que a nossa. Então, eles vêm em busca, né, de uma condição de vida melhor no nosso país, tá certo? Vamos ver aqui em detalhes, tá certo? Observando o mapa, né, aquele mapinha que a gente observou, tá certo? A origem, né, principalmente dos países da América do Sul, como destaque a Bolívia, tá certo? E também um país lá da América Central que eu falei para vocês, né, que é o Haiti, né? Então, a grande quantidade de entrada de pessoas no Brasil no momento são de quê? De bolivianos, tá certo? Mas, além desses principais, pessoal, vem gente também da África para o Brasil, vem gente de Angola, vem gente da Nigéria,
vem muito para o Brasil, tá certo? Vem gente da Ásia, né, da Síria principalmente, tá certo? Ultimamente está vindo também muito o quê? Venezuelanos, tá certo? Regis, o que é que esse povo vem fazer aqui? Pessoal, vem em busca de uma melhoria de vida. Regis, mas aqui está tão ruim, mas, gente, tem lugar pior. Então, ele vem em busca de emprego, vem em busca de moradia, coisa que eles não encontram nos países dele. Então, muitos moradores de Angola, de Nigéria, vêm na situação tão triste em seu país e eles fazem a opção de vir para onde? De vir para o Brasil, tá certo? Agora o detalhe, muitos imigrantes, principalmente da América Latina e da África, tá certo? Eles permanecem no Brasil de uma forma o que, pessoal? Ilegal, tá certo? Grande parcela deles só consegue trabalho de baixa renda. Aquele subemprego, não consegue um emprego mesmo bom, tá certo? Aqueles empregos que não exigem nada, aquele emprego braçal de ser, né, de auxiliar de serviços gerais, tá certo? E o salário não é bom, normalmente as famílias são numerosas, né? Eles vão morar em condições horríveis, né? A saúde precária, não vão ter benefícios sociais, não vão ter benefícios trabalhistas. É uma vida muito difícil para essas pessoas. Normalmente elas recebem salários menores, tá certo? Do que dos próprios brasileiros, e eles aceitam, porque é melhor do que nada. No país deles, eles não têm nada. Então, repetindo para a gente passar para o próximo slide, né? Os principais imigrantes que chegam no Brasil vão vindo de quem? Da Bolívia, tá certo? Também vem muita gente da onde? Do Haiti, tá certo? Da África vem da onde? Vem de Angola, Nigéria. Da Ásia vem da onde? Principalmente da Síria, tá certo? E ultimamente está chegando muito venezuelanos, que vem da onde? Da América do Sul. O grande problema é que a maioria desses imigrantes, né, entram de uma forma ilegal, tá certo? E eles vão trabalhar em empresas que não vão pagar seus direitos trabalhistas, seus direitos previdenciários, vão pagar o quê? Baixo salário. O grande problema dessa grande quantidade de pessoas é que elas vêm e vão trabalhar em empregos com baixos salários, tá ok? Bom, olha aí a quantidade de gente aí para entrar no país, né? Aos cuidados sanitários, né? Ao procurar se instalar em outros países, esses imigrantes, né? Como eu falei no slide anterior, né? O que é que ele quer, na verdade? Ele quer melhorar suas condições de vida, tá certo? Porque lá no seu país de origem chega uma situação insuportável, uma situação limite, né? Aí eles pedem para ir para outro país. Nesta condição, né, ele vai ser chamado de quê? De refugiado, tá certo? Vejam quando um imigrante ele vai ser refugiado. Refugiado é a pessoa que deixa o país de origem por motivos que põem em risco a sua vida, tá certo? Se eu estou com perigo, né, de vida e eu vou para um outro país, eu sou chamado de quê? De refugiado. Mas que tipo de perigo, né? O país está em conflito, está em guerra, né? Eu posso morrer a qualquer momento. Perseguições étnicas, perseguições políticas, perseguições religiosas e desastres naturais, como terremotos, enchentes, furacões, tá certo? Então, toda vida, quando eu estiver correndo risco de vida por algum destes motivos, tá certo? Eu sou considerado o quê? Um refugiado. Sou sim um imigrante, estou chegando naquele país, mas na condição de quê? De refugiado. Regi, quando é que eu sou considerado refugiado? Vou repetir para você não esquecer nunca, hein, querido? É a pessoa que deixa o país de origem por motivos que põem sua vida em risco, como conflitos são guerras, perseguições étnicas, você é de tal tribo, você não vai poder ficar aqui, tá certo? Perseguições políticas, você não é do partido do governo, tá certo? Você não tem a religião
da maioria das pessoas e os desastres naturais, né? É esse conjunto de fatores que vão determinar se você é refugiado ou não. Se você meramente muda de um país para o outro, sem nenhum desses motivos de risco de vida, apenas querendo melhorar de vida, você é um imigrante normal. Mas quando você vai de um país para o outro, por causa da sua segurança pessoal, você está correndo risco de vida, você é um imigrante, continua sendo um imigrante, mas agora você é chamado de quê? De refugiado. Refugiado é quando eu estou fugindo de algum canto aonde eu estou sendo o quê? Ameaçado. E eu posso ser ameaçado, como eu falei para vocês, por diversos motivos, tá ok? Continuando aqui, tá certo? Alguns dos imigrantes, né, que estão atualmente aqui no Brasil, né? Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha visto alguns no centro da cidade. Primeiro deles, os haitianos, tá certo? O Haiti é uma ilha, né, no meio da América Central, país bem pobre, tá certo? Que em 2010 teve um terremoto, teve um sacode mesmo daquele que deixou o país o quê? Arrasado, tá certo? Sem as mínimas condições, né? Então, muitos haitianos juntaram o que sobraram e disseram, ó, vamos para outro canto. E um desses principais destinos, tá certo? Se foi quem? O Brasil, tá certo? Principalmente que a seleção brasileira foi fazer um jogo lá após ganhar a Copa do Mundo, né? Então toda aquela propaganda do Brasil, as Forças Armadas Brasileiras passaram uma temporada no Haiti, ela era a Força de Paz do Haiti. Então, muitos haitianos tiveram contato com portugueses, aquela coisa toda, e juntaram suas economias, né, e vieram para o Brasil. Então, um dos grupos muito fortes no Brasil atualmente é quem? São os imigrantes. Ó, o que é que diz o texto aqui? Em janeiro de 2010, um terremoto de elevada magnitude atingiu o país e mais de 200 mil pessoas morreram, para você ver o nível dessa tragédia. Um ano após o terremoto, aproximadamente 1 milhão de pessoas ainda se abrigavam em tendas, sobrevivendo em condições precárias. Esse contexto fez com que grande número de haitianos deixasse o país. O país está em reconstrução, ele acabou praticamente. Então, não vendo uma perspectiva, não tendo emprego para todo mundo, muitos haitianos saíram, né, em busca de país. E um dos principais destinos é o Brasil, tá ok? Os bolivianos, né, são os principais imigrantes que chegam no Brasil, tá certo? Representa a maior comunidade latino-americana no Brasil, formado desde 50 que já vem para cá. Mas a partir de 80 começa a vir mais bolivianos para cá, tá certo? Em 80 iniciou-se um novo ciclo com jovens de ambos os sexos, né? Geralmente solteiro, eles vêm para ganhar dinheiro, né? Porque lá não tem emprego para todo mundo, e das áreas rurais do interior, sem nenhuma perspectiva, atraídos pela oportunidade de trabalho, principalmente em São Paulo, tá certo? Tem boliviano em todo o Brasil, mas a grande maioria vai estar onde, pessoal? Em São Paulo, tá? Muitos deles são contratados por oficina de costura, né? Essas grandes empresas, né, tipo Renner, Riachuelo, né, fazem esses contratos, né? Ou seja, eles vêm para o Brasil para servir de mão de obra barata, tá certo? Normalmente, eles não têm onde morar, vão trabalhar no próprio local de trabalho, chegam a trabalhar mais de 12 horas por dia, tá certo? Além disso, o salário acaba reduzido, porque esses imigrantes devem pagar as dívidas contraídas pelo agenciador. Ele diz que vai lhe trazer para o Brasil, mas ele vai cobrar o quê? A passagem, tá certo? Eles também pagam ao empregador por usar a máquina, pelo aluguel dos alojamentos, eles pagam tudo. Já vão pagar um salário baixíssimo e ainda tem tudo isso. E o pior, para eles ainda é muita coisa, porque na Bolívia eles não ganham nada.
Muitos vêm, passam uma temporada, junta dinheiro e volta para a Bolívia para tentar botar algum tipo de negócio. Tá certo? Então, a gente viu os haitianos, né, que vieram principalmente para o Brasil depois do terremoto que aconteceu lá. Eu tenho os bolivianos, que a partir da década de 80, principalmente jovens solteiros da área rural, vêm para o Brasil para trabalhar principalmente o que? Em São Paulo, em oficinas de costura, tá certo? Onde normalmente o salário é baixo e ele ainda tem que pagar uma certa dívida, pagar a passagem, pagar alojamento, certo? Então, a vida dos bolivianos do Brasil, pessoal, não é fácil, tá certo? Vamos ver quem é o próximo grupo aqui que está para a gente ver. Os sírios, né? Lá da Ásia também vieram muito para o Brasil. Inicialmente, os sírios vieram no século XIX para São Paulo, né? Os sírios que vieram para cá, eles vinham fugindo principalmente, tá certo? Das questões religiosas, tá certo? E a grande maioria dos sírios que vieram para cá, os sírios, os libaneses, o pessoal da Ásia, eles vieram trabalhar o quê? No comércio, tá certo? Bom, já no século XXI, né, eles vêm para cá, mas já o que? Na condição de refugiado. Lembra que eu falei de refugiado? Refugiado é quando deixa o país porque sua vida está em risco, tá certo? Então, a partir de 2011, na Síria, há um conflito que até hoje não acaba. E sobrou para quem? Para a população, tá certo? E esse conflito forçou mais da metade da população da Síria deixar o país e se espalhar mundo afora. Principalmente, né, esses sírios que vêm para o Brasil vão para onde? Para São Paulo, né? Por quê? Porque lá já tem um grupo de sírios que já está lá há muito tempo e eles gostam de ajudar uns aos outros, tá ok? Recentemente, uma grande camada de venezuelanos estão vindo para o Brasil, né? Principalmente pelo momento de crise econômica que a Venezuela passa. Uma crise econômica, um dos fatores é ter desemprego em massa. Então, pela falta de perspectiva de emprego na Síria, tá certo? Muitos deles vêm para o Brasil, tá certo? Muitos imigrantes que chegaram ao Brasil, né, estão relatando as más condições de vida, como o aumento da violência, da pobreza e grande dificuldade para adquirir produtos de necessidades básicas. Pessoal, a vida não é boa para ninguém, o negócio está acochado, tá certo? Bom, para a gente terminar, a gente falou isso um pouquinho na aula passada, mas sempre é bom reforçar. Xenofobia é a rejeição ou o ódio ao estrangeiro, né? A palavra vem do grego, xeno, estrangeiro, phobos, medo, aversão. Então, essa raiva, esse medo que as pessoas têm dos estrangeiros, isso é chamado de quê? De xenofobia, tá certo? A xenofobia é manifestada das mais diversas maneiras. Primeiro, né, quando um imigrante é obrigado a aceitar salários mais baixos do que a média nacional, né? Enfrenta dificuldades para arrumar trabalho bem remunerado, né? É alvo de frases agressivas, piada, xingamento e é vítima de agressão física, né? São dessas formas que são manifestados, né, a xenofobia, o medo, a aversão, a raiva ao estrangeiro. Mas vejam, no Brasil, a xenofobia é considerada crime. Em 97 foi criada essa lei. Serão punidos, o que a lei diz? Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional, né? Quando ele fala procedência nacional, se vem de outro local. Então, isso aí é o que? A xenofobia, a aversão, a raiva do estrangeiro. Regis, no Brasil não tem isso, não. Tem, gente. Tá certo? Tem. No Ceará nós temos pouco, mas no Brasil, em São Paulo, tá certo? Os paulistanos têm uma raiva de bolivianos porque dizem que estão tirando o emprego. Então, essa raiva, esse medo excessivo, eu vou chamar de quê? De xenofobia. Então, o que a gente vai fazer agora? Depois dessas explicações, você corre logo, faz a sua atividade, teve dúvida,
assiste novamente, tá certo? E qualquer coisa, entre em contato com a gente sempre no período da noite, tá ok? Então, tenham cuidado e até a nossa próxima aula, queridos.